Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal das finanças pessoais. Aquele programa que lhe ajuda a você cuidar bem do seu salário, a você cuidar bem da sua renda e a você viver feliz com aquilo que você tem, com alegria, com felicidade, com contentamento. E como é bom saber que você está ao nosso lado, não apenas nos acompanhando aqui em cada semana na TV Novo Tempo com o programa Saldo Extra, mas porque você também está nos acompanhando nas redes sociais. E se você não conhece ainda o que nós preparamos para você lá nas redes sociais, nos acompanhe no Facebook, no Twitter, no Instagram, acesse o nosso site, conheça as novidades, acesse também e se inscreva no nosso canal no YouTube, tem ali conteúdo específico para os internautas. E eu tenho certeza que vai ajudar a você a cuidar ainda melhor das suas finanças. E claro, convide os seus amigos a participarem também. Será um prazer você interagir conosco nas redes sociais. Ficaremos muito felizes em ouvi-lo e saber o que o Saldo Extra está trazendo de bom para a sua vida. Portanto, faça lá o seu comentário e se tiver alguma dúvida sobre finanças, mande para a gente e vamos respondê-la aqui no nosso programa. O tema de hoje é volta às aulas com economia. Talvez você pense que esse assunto não é para você. Você não tem mais filhos, filhos já estão formados. Mas olha, fica a dica para que você permaneça com a gente, porque a abordagem deste assunto e os conselhos dados aqui servem para outras áreas também. Faça comigo uma reflexão. É muito bom ter um tempo para descansar e sair da rotina do trabalho e empenhar as energias em outras atividades. E eu espero que você esteja aproveitando suas férias para relaxar junto aos seus queridos, junto à natureza ou cuidando de planos e projetos pessoais que sempre acabam ficando para depois. Tem gente que acha que as férias servem para acordar tarde e dormir tarde, comer o que bem entende, na hora que quer, gastar com picolé na beira da praia, no almoço do final de semana, naquelas roupinhas de promoção. Mas, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado. Amigos, nem o corpo e nem o bolso funcionam na lógica das leis trabalhistas. Para eles, não existe esse negócio de férias. Descanso, sim, que inclusive deve ser parte integrante de nossa rotina diária e semanal. Mas o seu salário é um só, a sua vida também. O dia foi feito para ficar acordado e fazer as coisas de modo acordado. É importante dizer isso porque tem muita gente literalmente dormindo em serviço. Se o seu problema é sono, a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é dormir. Procure dormir cedo. Quanto antes você dormir, mais você descansa, pois o seu corpo será capaz de refazer suas energias vitais. Faça o teste você mesmo e nos mande um comentário aí pelas nossas redes sociais. A cada semana, Deus preparou um dia inteirinho para você desligar a cabeça e o corpo das atividades cotidianas e ligar o espírito naquilo que revitaliza a alma. É por isso que o sábado é chamado de dia de descanso. Ele é parte da rotina da vida. Acontece uma vez por semana, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. E foi criado para que você se lembre que é Deus que provê o seu tempo, os seus bens e a sua vida. Nossa sociedade moderna criou uma verdadeira aversão a essa ideia de rotina. É comum ver as pessoas reclamando de suas rotinas em casa, no trabalho, na escola, no casamento, mas a rotina sempre existiu desde a criação. É ela que ordena as nossas atividades e nos ajuda a estruturar nossas prioridades. Toda criação possui sua rotina. A rotina é boa e, ao contrário do que se pensa, pode ser um eficiente método anti-estresse. Mas ela não precisa ser entediante, basta você se empenhar, dando o melhor de si em suas atividades. Faça tudo como se fosse para Deus. Esse é o conselho bíblico. Não faça as coisas esperando uma recompensa do seu chefe, do seu cônjuge e nem dos seus filhos. Faça tudo para o Senhor que te vê em secreto e Ele vai te recompensar. Muito bem, o tema de hoje não deixa de fazer parte da rotina anual de todas as famílias que têm filhos na idade escolar. O assunto é volta às aulas.
e volta às aulas com economia. Nossa equipe foi às ruas para saber quais os principais gastos nesta fase escolar. E será que os pais sabem o quanto estão gastando com os seus filhos? Será que eles já fizeram esse cálculo? Vamos acompanhar o vídeo. Quanto você costuma gastar na compra do material escolar deles? Nossa, sem noção. Em torno de 300, 400 reais. R$300. Que itens você acha que encarecem mais essa lista? Os cadernos. Além do material, tem rematrícula, todas essas coisas, né? Taxa de livros, tudo. O que você acha que é mais caro nessa lista? A taxa de livros. Livros, com certeza. Mochila e a parte de material escola, acho que os cadernos. Olha, as mochilas, que as mochilas são absurdas. Tênis para criança ir para a escola tá bem caro. As folhas sulfite, caderno, é bem complicado. Eu acho que a mochila deixa bem cara, dependendo das canetas. Tem umas coisas bem puxadinho o preço. Papéis diferenciados, cartolina, uns papéis diferentes que a escola pede. Olha, varia muito, porque às vezes você vê preço de uma coisa, que nem caderno, lápis, e num lugar você vai ver no outro muito mais caro. É complicado, tem que fazer uma pesquisa bastante, que dá uma diferença muito de preço de um lugar para outro, né? Eu guardo, né, os kits que a escola dá todo ano. E aí o restante eu compro com o meu dinheiro mesmo. Reaproveito, só troco de 6 em 6 meses, algumas coisas, lápis, canetinha, lápis de cor. Sempre reutilizo uma coisinha ou outra, né? Quando você vai comprar, você leva junto a criança ou vai sozinha? Vou sozinha. Por quê? Porque eles escolhem sempre o mais caro, né? Eu não levo ela junto e eu tento não parcelar, porque parcela e depois no meio do ano você fica às vezes pagando coisas do começo do ano. Eu tento pagar já à vista. Mas assim, que você leva a criança junto, ela quer comprar o mais caro, né? Sempre assim. Então eu tento sempre ir, pego o mais assim básico e levo para a escola. Aí às vezes no meio do ano vai faltando algumas coisas, aí eu vou repondo, entendeu? Porque se for comprar tudo de uma vez não dá. Começo de ano normalmente é conta do final do ano, então é complicado. O ideal é não levá-los, nunca. E pesquisa, né? Bastante papelaria, lojas de brinquedos, que sempre tem promoçõezinhas também. E bater perna, procurar. Compro um pouco no começo do ano, assim, o mais urgente, e durante o ano eu vou aproveitando alguma promoção. Não tem como economizar, só parcelando. Procura bastante pesquisar, né? Porque eu sempre pesquisei, até hoje eu pesquiso. Vou para comprar um pouco em cada loja, que aí às vezes compensa. Cansa um pouco, mas compensa. Pesquisar e nunca comprar tudo aquilo que a criança quer, que elas querem mais além do que pode. Elas não sabem a situação, né? Pesquisar bastante, viu? Tô pesquisando mesmo, porque tá bem caro. É isso aí. E você? Já está se preparando para o desafio da compra do material escolar das crianças? Amigos, o tempo passa depressa e dentro de mais alguns dias as férias terminam e a rotina escolar recomeça. Talvez esse seja o primeiro ano em que você vai levar o seu filho para a escola. Se esse é o caso, lembre-se que esse é um momento muito significativo na vida da família. Não só os hábitos vão mudar, mas a própria relação familiar. Vale ressaltar que no mundo em que vivemos, a escola é um meio de inserção social e o primeiro estágio para a constituição profissional de homens e mulheres. Portanto, já que voltar às aulas é preciso, faça dessa experiência algo que possa agregar valor na sua vida e na vida de sua família. Ensine seu filho a apreciar todo o esforço que a família faz para que ele estude. Tome tempo para mostrar a ele o quanto do orçamento da família é comprometido com a formação dele. Mostre a ele o preço da mensalidade, faça as contas, divida o preço da mensalidade pela quantidade de aulas e veja quanto custa cada aula. Assim o seu filho vai entender cada vez que chegar atrasado, toda vez que ele resolver matar a aula ou mesmo ficar conversando ao invés de aprender, que esse dinheiro que está sendo investido na educação dele pode estar sendo desperdiçado. É uma grande lição para ensinarmos aos nossos filhos. O maior aprendizado acontece dentro de casa. Portanto, você pai, você mãe,
dê bons exemplos aos seus filhos. E você quer algumas dicas? Seja pontual, cumpra a sua palavra, honre seus compromissos, principalmente com a escola que ele estuda, desenvolva uma relação de respeito com os professores e tome interesse e responsabilidade na educação de seu filho. Educação é tarefa de pai e mãe. O professor vai ajudar, mas a responsabilidade é de vocês. Não pode ser terceirizada para nenhuma outra pessoa. A escola é uma parceira no processo, mas o sucesso ou fracasso acadêmico do seu filho é também responsabilidade sua. Por isso, vá à escola, converse com os professores, acompanhe o desenvolvimento de seu filho, ouça o seu filho, celebre suas conquistas, participe dos eventos da escola. Lembre-se de uma frase que nos ensina muito: não basta ser pai, tem que participar. E se a escola de seu filho não é importante para você, ela provavelmente não será importante para ele. Porém, uma vez que todos na família entendem o valor e a importância da educação, as prioridades e os gastos na família, eles mudam. Os momentos de crescimento serão preciosos e as coisas serão apenas coisas e não mais objetos de desejo. Com isso em mente, é hora de falarmos sobre a tal lista de material escolar. Você que é pai, você que é mãe, sabe que todos os anos, antes de deixar seu filho na porta da escola, você precisa ir às compras. Livros, cadernos, lápis, borracha, uniformes, canetas, cartolina, papel, mochila, apenas para citar alguns exemplos. Note que a lista é grande, como também será grande o gasto. E aí, você gostaria de ter algumas dicas de como economizar nas compras escolares? Então vamos lá, lápis e papel na mão. É hora de anotar as dicas para economizar na volta às aulas. E a primeira delas é a seguinte: ao pegar a lista na escola, certifique-se de que a lista de material escolar corresponde exatamente à turma do seu filho. Alguns pais ficam tão atordoados com o tamanho da lista que se esquecem de conferir se a lista que levaram para casa é de fato a lista certa. Portanto, pegue a lista e leia com atenção. Depois disso, faça o inventário do que você tem em casa, principalmente se essa não é a primeira vez que seu filho vai à escola. Você certamente tem coisas em casa que podem ser reaproveitadas. Itens como lápis, canetas e até cadernos podem e devem ser reaproveitados. Você pode se surpreender com a quantidade de coisas utilizáveis que você já tem em casa. E isso inclui mochilas e até mesmo os uniformes. Mas você pode dizer: ah, meu filho não vai querer usar as coisas do ano passado. Então, aproveite isso como uma boa oportunidade para ele ter uma lição a mais sobre economia, lição da reciclagem. A própria moda, que é o que motiva as pessoas a sempre quererem algo novo, também se recicla. Ensine o seu filho a reciclar. Mas já que mencionei o assunto da moda, quero fazer uma pequena observação a mais. A moda está presente até na hora da volta às aulas. As novas coleções de canetas e cadernos e uma porção de coisas comuns que, rotuladas com personagens e decoradas de maneira atraente, são projetadas especialmente para que você pense que tem necessidade de adquirir algo novo. Note, isto é mais uma estratégia dessa sociedade consumista em que vivemos. Por isso, fique esperto e não caia nessa armadilha. Não compre algo só porque está na moda. Guarde seu dinheiro para usar naquilo que realmente você vai precisar. E uma outra dica: pesquise os preços. Com a vida de imediatismo que a gente vive, a prática de pesquisa de preços caiu em desuso. Uma pena, mas ela ainda é muito válida e pode te ajudar a poupar bastante. Os preços variam muito de um lugar para outro e de uma marca para outra. Portanto, pesquise, ande, caminhe, não tenha pressa e você certamente vai poder encontrar algumas opções mais baratas. Outra dica fundamental: compre com antecedência.
A lei do mercado é a lei da oferta e da procura. E como a maioria dos brasileiros tende a deixar tudo para a última hora, a demanda de material escolar nas semanas que antecedem o início das aulas aumenta exponencialmente. E, como consequência disso, o preço dos produtos também aumentam proporcionalmente. Portanto, compre com o máximo de antecedência possível. Um outro detalhe que pode te ajudar é tentar fazer as compras no atacado. Algumas lojas fazem descontos para compras em grande quantidade. Muitos itens saem muito mais em conta se comprados no atacado. Por isso, fica a dica para você conversar com outros pais ou com seus vizinhos e propor que a compra seja feita em conjunto. Assim, todos vão sair ganhando. Outra dica é negociar as condições de pagamento com os lojistas. A boa e velha pechincha ainda funciona. Já que o ano começa bem apertado em decorrência das muitas contas, a ideia é negociar as condições de pagamento. Se você for fazer um parcelamento, cuidado, certifique-se que taxas de juros serão utilizadas. Mas lembre-se, comprar à vista é sempre a melhor maneira de efetuar um negócio. Aconselhamos sempre aqui em nossos programas que devemos evitar levar crianças ao mercado para fazer as compras, pois elas acabam nos fazendo ceder à tentação de levar alguma coisa e nem sempre é fácil dizer não para os pedidos de nossos filhos. Mas nesse caso específico de compra de material escolar, eu recomendo que você leve seu filho. Mas note, negocie com ele antes. Depois da avaliação do que será aproveitado do que se tem em casa, vocês terão uma lista final em mãos. E então, acertem que serão fiéis à lista que fizeram juntos. O envolvimento do seu filho nesse processo será um grande aprendizado para ele. Afinal, é ele quem vai usufruir dessas compras e que vai cuidar do material escolar. Ele deve saber, sim, quanto as coisas custaram. Assim, ele vai ter motivação a cuidar melhor das coisas que foram compradas e certamente não irá desperdiçá-las. Eles podem ficar encantados, principalmente com alguns itens decorados, com personagens, desenhos, heróis e princesas, o que eleva muito o preço de um objeto. Mas use essa situação para mostrar ao seu filho que com o mesmo valor gasto em um porta-lápis desse de princesas, por exemplo, você pode comprar outro porta-lápis de igual qualidade e com essa economia poder comprar um item a mais na sua lista. Essa é uma boa forma de educar o seu filho a fazer as compras de forma adequada. Outro detalhe importante é investir nas coisas que vão somar na saúde de seu filho. Um bom exemplo disso é a questão da mochila. Uma mochila adequada e resistente é um bom investimento. Se for preciso, gaste mais com a mochila que seja útil por mais tempo. E o mais importante, que não trará danos à saúde de seu filho. As mochilas vivem carregadas de coisas e se elas não forem apropriadas ao peso e ao tamanho de seu filho, isso pode ser extremamente prejudicial no longo prazo. Por isso, fique atento a essa dica. Nossa equipe vai mostrar agora para vocês mais algumas dicas úteis que podem te ajudar nesse processo de compra de material escolar. Vamos acompanhar com a Flávia Souza. Olá, amigo do Saldo Extra, tudo bem com você? A gente está aqui numa papelaria no interior de São Paulo para falar sobre essa lista de material escolar. O que os pais devem saber na hora de comprar esses materiais? Quem vai dar essa consultoria hoje pra gente é a Julimar Murad. Tudo bem, Julimar? Tudo bem, Flávia. Qual que é o conselho, assim, para já introduzir que você tem para dar para esses pais? Flávia, a educação, ela corresponde de 20% a 30% do orçamento da família. Isso dependendo da renda de cada um deles. Então, por isso é importante um bom planejamento antes de sair e fazer a compra de materiais escolares. É um momento que precisa se organizar, conversar com as crianças para ver se aquele material que sobrou do ano passado ainda pode ser aproveitado a este ano. E geralmente dá, né? E geralmente dá.
São as mochilas, réguas, lápis e alguns cadernos que sobraram. A mãe pode ali estar reciclando, pegando aquelas folhas em brancos que sobraram, colocar uma nova capa e poder ainda utilizar nesse novo ano. E olha, a gente estava conversando aqui com a responsável por essa papelaria, um dos itens mais procurados, que é o carro-chefe da lista de material escolar, são os cadernos, São né? os cadernos. E a gente encontra uma grande diferença de preços. Você já até separou uns aqui pra gente, né, Julimar? Separei porque as crianças, eles ficam assim, bem entusiasmados quando vêm para a papelaria e vê aquela variedade de produtos, de personagens, né? E eles insistem de querer levar aquele produto porque é a última moda. Sim. Mas o que deve ser observado, Flávia, é o preço desses produtos que são licenciados, por isso que eles têm um preço um pouquinho maior que os demais. Então, este caderno, por exemplo, se ele tem um custo de R$ 37,00, nós vamos encontrar dentro do estabelecimento o mesmo material, o item, né, mas com uma variedade de preço. Para você ter uma ideia, esse caderno que custa R$ 37,00, eu tenho condições de levar 3 cadernos que hoje estão aqui nesse estabelecimento com um desconto de 50%. Olha. Então, vale a pena, dentro do próprio estabelecimento, fazer essa pesquisa que você ainda não, se você não fez ainda com antecedência, pesquisar antes de você efetuar a compra. Agora você falou aí com antecedência e tal, qual que é a melhor época para se comprar esses materiais? Quanto antes possível, porque agora, no início das aulas, os estabelecimentos vão estar bem cheios, talvez você nem encontre aquilo que você está procurando. Então, assim que você tiver a lista do material escolar, já se reúna, se você não tiver condição de sair para pesquisar de mais de um estabelecimento, se reúna com um grupo de pais para que cada um vá e faça aí a pesquisa, para poder saber, né, qual é o melhor estabelecimento para se comprar. Nesse caso aqui, a necessidade foi atendida. Um caderno de princesa, por outros 3 também de princesas, né? Olha só. Não é? Então, a criança que gosta, né? Porque geralmente a criança quer ter essa coisa bonita, né? O colorido também. É até uma forma de incentivar as crianças a estudarem. Eu lembro que na minha época eu adorava caderno assim, com adesivo e tal. Eu ficava super feliz. Dava até gosto de ir pra escola. Verdade. Então, é um incentivo para as crianças também. Outra questão que os pais devem ficar bem atentos é com relação à qualidade do produto. Por que isso tem que ser observado, Julimar? É importante que cada produto que vai ser adquirido tenha esse selo de segurança do Inmetro. Esse selo é que vai dar a garantia de que o produto não vai dar uma alergia, não vai comprometer a saúde, uma intoxicação na criança. Então, é importante observar se todos esses produtos contêm esse selo. Então, nesse caso, o preço também tem que ser avaliado nessa situação, Com certeza. Não é buscando o barato, né? E, às vezes é preferível você pagar um pouquinho mais, mas você ter a garantia que está levando um bom produto. Como diz o ditado, barato pode sair caro, né? Julimar, outra questão importante é com relação ao pagamento, né? Os pais podem até ter uma vantagem sobre isso. Como que eles podem negociar? Sim, sempre é mais vantajoso fazer o pagamento à vista. Se você não se programou, Flávia, para fazer esse pagamento, comprar agora de imediato toda a lista de material, é importante também você ir até a escola e negociar qual o material que vai ser usado naquele primeiro bimestre. E aí você se programa também para comprar o restante assim que der. É preferível você parcelar a compra dos materiais do que você parcelar o pagamento. E sempre estar atento se aquelas parcelas também estão dentro do seu orçamento. Às vezes você acha que é pequenininha a parcela, mas pode comprometer depois, pode comprometer. Né? Outro item importante é com relação à relação desses materiais escolares. A escola não está autorizada pelo PROCON a solicitar material que não seja de uso individual, mas que seja de uso coletivo, assim como papel higiênico, produtos de limpeza, de higiene. Esses itens a escola não tem permissão de solicitar e constar na relação de materiais escolares. Então os pais têm que ficar de olho, porque às vezes algumas escolas podem enviar essa lista abusiva, né? Sim. Então, e na hora de pagar? Você está no caixa, negocia ali qual que seria então a melhor forma de fazer o pagamento e não esquecer da nota fiscal, porque qualquer problema, qualquer defeito que apresente o material, você tem condição de retornar e fazer essa troca. Legal. Olha, dá até vontade de voltar a estudar, viu? Numa papelaria com tanta novidade, né, Julimar? Muito obrigada pelas suas dicas. E a gente volta aí no estúdio com você, Toninho. Até a próxima. Valeu, obrigado, Flávia. Obrigado, Julimar, pelas contribuições tão importantes que vocês trouxeram para a gente. E para concluir, eu gostaria de reforçar algo que eu já disse aqui. Participe, queridos pais, das reuniões escolares.
É na conversa pessoal com os professores que você vai saber como e onde esses materiais serão utilizados. Não pense assim, é só uma cartolina, um tubinho de cola, um lápis. São as pequenas raposinhas que acabam abrindo um rombo no orçamento doméstico. Portanto, dê valor às pequenas coisas. Alguns conceitos importantes devem ser aqui fortalecidos quando se trata de compra de material escolar. Um deles é planejamento. Não deixe para pensar na compra do material em cima da hora. Comece a pensar agora. Faça o inventário, faça a lista, verifique tudo que vai ter que ser comprado. Dedique tempo para esse tema e já dê uma olhadinha na sua conta bancária para ver se os recursos já estão sendo preparados para essa despesa que é certa e que é segura. Outro aspecto importante, diálogo. Tire tempo para conversar com seu filho. Mostre para ele o quanto vocês estão investindo na educação dele. Isso vai fazer com que ele valorize sua escola, seu uniforme, seu material escolar. Ele vai ser mais cuidadoso e, com certeza, vai ter um melhor aproveitamento. O diálogo é fundamental, aquela conversa amigável. Traga seu filho para gerenciar esse tema do investimento na educação dele. Vai trazer dividendos não apenas no seu bolso, no seu orçamento, no orçamento da família, mas na educação financeira do seu filho. Portanto, existe aí, pai e mãe, uma parte que você deve fazer. Execute a sua parte. Dê um bom exemplo para o seu filho. Mostre o amor e o carinho que você tem pelo seu filho, não apenas brincando com ele em casa, não apenas dividindo algum tempo que ele gostaria de passar ao seu lado, mas demonstre que você está preocupado com o futuro dele, com a formação dele. Não delegue para a escola apenas a responsabilidade de transmitir ao filho os valores contidos naqueles princípios de cidadania que você deve também ensinar dentro de casa. E um dos itens que você deve ensinar o seu filho no desenvolvimento dele é a educação financeira. E a compra do material escolar traz alguns desses conceitos importantes que nós mencionamos aqui. Faça a sua parte, querido pai, querida mãe, e peça, é claro, a bênção de Deus. Antes de sair para fazer as compras, ore com seu filho e peça a sabedoria que vem do alto. Muito obrigado por estarem ao nosso lado. Que Deus os abençoe, queridos pais. Boas compras e boa volta às aulas.